Glória a Deus. Eu trago a esta amada igreja um abraço bem apertado lá da Igreja Presbiteriana do Flamengo, não é? Estamos aqui pertinho, né? Se tropeçar ali, só não vai cair lá porque você está na subida, viu? Mas se estivesse na descida, ia cair lá pertinho, não é? Mas como a gente não quer que você tropece, né? Então, fique de pé, né? Fique firme, não vá tropeçar não, fique firme na rocha. Irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida da igreja presbiteriana aqui nesse lugar. É uma grande bênção a gente poder ser chamado por Deus para cumprir os seus propósitos. A gente precisa ter a mente, né, renovada. Falava disso hoje pela manhã. Precisamos ter esse entendimento do que Deus está fazendo em nossa vida, né? Rui, não só o conheço desde a adolescência, mas a gente passou por muitos momentos juntos nesse sentido, né, de federação. Eu quero desafiar a congregação, né, nas sociedades, os ministérios, que vocês desempenham suas atividades, sejam intensos, né? Separe, organize a sua vida, a sua agenda, para você participar desses momentos da igreja. Como isso é gostoso, como isso é abençoador nas nossas vidas. Quantas vezes nós estivemos juntos, conhecendo novas pessoas de outras igrejas presbiterianas, uma grande família. E o intento nosso com o projeto Todos por Cristo, que iniciou-se aqui hoje, é uma grande data para nós também do presbitério, porque nós estamos iniciando aqui esse projeto, onde o grande desafio é fazer você de uma comunidade cristã presbiteriana doar do seu tempo, da sua devoção, daquilo que Deus te deu, do conhecimento que Deus te deu, para você levar isso a outro lugar, em outra comunidade presbiteriana, ajudando o trabalho naquele lugar. E nós não só ajudamos a fortalecer o trabalho daquele lugar, como nós saímos fortalecidos. Hoje eu tenho absoluta certeza que mais feliz saiu o Alan, né, pelo privilégio de compartilhar o amor de Deus e ver Deus falando ao coração de alguém, trazendo não só um sentimento de alegria, né, uma comoção até, por causa de uma palavra. E ele disse: oh, se alguém chora, eu choro também. Diz que ele chorou porque a moça começou a chorar, não é? Mas a gente roga a Deus que a semente que vai sendo plantada por nós, discípulos de Cristo, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de vida, pelo ensino da palavra. Eu tenho desafiado sempre a igreja a ensinar a Bíblia ao seu semelhante. Não tem nada melhor a ser feito por nós enquanto estivermos aqui neste mundo, que dispor a nossa vida para ensinar o que Deus já nos deu a quem não sabe nada. Então, nesse sentido, todos estamos aptos, porque não há ninguém que não sabe nada de Jesus. Paulo sabia muita coisa a respeito, né, do judaísmo, mas ele sabia muito pouco ainda a respeito do Cristo. E é impressionante o testemunho de Paulo, né? E você pode lê-lo rapidamente, em poucos minutos. Ele vai falar o que ele conheceu a respeito de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era o Senhor, aquele que ele perseguia era o seu Redentor amado, e ele doou toda a sua vida, ainda que agora perseguido por amor a Cristo, que deu a vida por ele. Isso é tão simples, não é? Uma mensagem tão simples, mas ao mesmo tempo tão poderosa, capaz de mudar a vida de um Paulo, né? Capaz de mudar a minha vida, capaz de mudar a sua vida. É a mesma mensagem capaz, poderosa, de mudar a vida de qualquer outro, quem quer que seja, que ouvir esta mensagem. Por isso eu desafio você a participar desse projeto. Os pastores estão sendo desafiados a comunicar esse projeto, a divulgar as datas. O próximo evento é lá na igreja do Ouro Negro. Quem conhece a congregação do Ouro Negro? Levanta a mão. Tem uns irmãos aqui que já foram lá, já fizeram teatro, não é? Então, quem sabe, lá nós vamos marcar de novo, não é? Vamos marcar outra vez, não é? E assim a gente está o quê? Cooperando com o Evangelho, cooperando com o reino, porque nós somos chamados pelo Rei Jesus para cooperar em seu reino, para ser luzeiros nesse mundo, para ser o sal nessa terra. E é assim que a gente faz. Então não se preocupe: nós vamos trabalhar lá para outra igreja, nós que estamos precisando. Meu filho, quando você planta o Evangelho, Jesus faz brotar a semente, e às vezes onde você não imagina. Às vezes você está semeando aqui e Deus está fazendo com que, né,
o resgate de vidas esteja acontecendo, não somente aqui. Às vezes você está semeando lá, achando que é lá que Deus vai estar dando colheita, e a colheita está pronta para aqui, Deus vai mandar a semeadura, mas também a colheita para aqui. Então sejam sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? E Rui quase, irmãos, não é? Eu acho que foi falta de fé da minha parte, viu? É lógico, Rui foi nosso tutelando, né? Durante o período ali de licenciatura, ele esteve conosco no bairro Flamengo. E a gente tinha outro irmão que também já era seminarista e logo ia passar pelo mesmo processo. E eu falei assim, Rui, eu pus a mão no bolso de outro assim, nós não conseguimos te segurar, não, não é? Mas foi uma benção, uma honra tê-lo conosco, né? Continuamos juntos, né? Estamos juntos, não na mesma igreja, mas no mesmo reino, na mesma obra, né? Mesma família de fé, igreja presbiteriana, e eu louvo a Deus pela vida dele, um grande homem do Senhor. Que o Senhor continue abençoando sua vida, fazendo frutífero o seu ministério, como da igreja presbiteriana Lindéia, igreja presbiteriana do Cascata. É a minha oração aos irmãos, né? Então, sem muita delonga, porque senão daqui a pouco vira a mensagem do Paulo, né? E alguém não esteja na janela, pode cair do banco, né? Não vai ter muito problema, mas a gente não quer nenhum desastre, não é verdade? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 22. Eu quero apresentar aqui algo que Deus colocou no meu coração em relação a este texto e a esse momento festivo que a gente está passando hoje. 30 anos não são 30 dias, não são somente 30 meses, 30 anos de uma história de muitos acontecimentos, como o irmão mesmo mencionou aqui, de momentos em que a igreja estava, né, abarrotada, cheia, e de repente coisa acontece, eles estavam vazia, mas ela está aqui de portas abertas. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, e nós louvamos a Deus por isso. Eu quero chamar a sua atenção então para o texto até o verso 14 e pedir que você acompanhe essa leitura, por gentileza. Ele diz: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse a seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas, os caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus nos abençoe. Amém? Alguns anos atrás, eu fui convidado para uma festa. Seria o aniversário de uma das tias por parte de pai, meu avô por parte de pai, teve 11 filhos. Infelizmente, sua primeira esposa faleceu, os meninos todos pequenos, meu pai era o último, caçula desta primeira esposa, ele casou-se novamente, teve mais filhos, e foi uma família grandemente abençoada, é uma família longeva. Meus avós, pela graça do Senhor, tiveram longos dias, viveram mais de 80, 90 anos.
E assim tem sido uma marca na vida destes filhos, a maioria deles. Então seria uma grande festa, e todos da família receberam um convite. Só que, como os tempos vão mudando, né? Eu não percebi que havia umas letrinhas pequenas no convite, que era necessário confirmar a presença. E eu não fiz. Quando eu tive ciência de que aquilo era necessário, o prazo já havia se passado. Então, como eu não queria perder a festa, eu liguei para a prima, né, que estava na organização. Ô, prima! Nessa hora, né? Ô, você estava quanto tempo, na verdade? Aqui é o Emerson, do Marinho. Você lembra? Lembra? Pois é, aqui mesmo. Tem um negócio, eu queria lhe pedir muito, muito mesmo, se for possível, que o meu erro possa ser reparado. Eu não observei que eu deveria confirmar a presença na festa. Não estou acostumado com isso. Se for possível, você fazer a minha confirmação, senhor Emerson, infelizmente, nós não podemos, porque nós tínhamos um número X de pessoas que deveriam confirmar a presença até a data tal, e em cima deste número foi feito todo o preparativo. Aí eu disse, ô prima, que pena, dessa vez não vou poder estar na festa. Sabe, eu fiquei pensando no meu erro, e pensando que participar de festa é sempre uma grande alegria, e principalmente quando você sabe que vai ser aquela festança, e você vai encontrar encontrar os parentes, os amigos, e juntos vamos sorrir, vamos nos alegrar, vamos contar casos, vamos relembrar histórias, é tão gostoso. Mas aquela festa, eu não poderia mais participar, simplesmente por causa de um detalhe: eu não fui atento, eu não fui diligente em ler todo o convite. Sabe quando você recebe o convite, fica alegre, tá, mas você não para ler tudo, né? Você leu só o primeiro momento, lá numa festa da tia, beleza, dia tal, vou estar lá e pronto. Mas lá no finalzinho estava assim, favor confirmar a presença. E eu não me preparei. Já aconteceu isso com você? Pois é, comigo aconteceu. Agora eu leio o convite de baixo para cima. Entendeu? Depois que eu vou saber onde que é a festa, que dia é, se dá para participar, mas eu já começo de baixo para cima, deixa eu ver onde que tem, onde que está, olha, né, de um lado do outro, é frente para trás. Então, e aí, para não perder a festa. Essa passagem bíblica, ela é extremamente interessante, mesmo porque é uma parábola e Jesus nos falou muito por meio de parábolas. Era uma maneira dele expressar e dizer o que precisava ser dito, e pela graça dele mesmo, o Espírito, somente entender aqueles que deveriam compreender e entender. E assim Jesus sempre ensinou por meio de parábolas, e esta é uma das parábolas. O Evangelho de Mateus é um evangelho que tem todo um aspecto, né, importante para mostrar, revelar Jesus, o ungido de Deus, né, na terra. Era o rei que veio, e para a sua nação, né, Israel, mas não só, porque o Israel de Deus não é só o de sangue, ele é espiritual, na verdade, é composto de judeus e de gentios, e interessante é que ele é dirigido aos judeus de língua ou de fala grega. Então é um detalhe interessante deste livro. E ele está subdividido em temas centrais, né? A primeira mostrando isso, a realeza de Jesus, não é? O rei soberano. Depois o cumprimento profético, ou seja, toda a lei que se cumpre em Jesus, isso a gente vê com muita notoriedade em Mateus. Também a prática da justiça, e como Jesus é apresentado aí como o mestre que ensina como devemos vivenciar a prática do reino de Deus, que é viver à vontade de Deus, né? Uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida digna do rei, que é ele, o Senhor, o soberano e o Pai. E nesse último bloco aqui, nós temos o reino dos céus, né, mais ainda evidenciado, e em todo o livro Jesus está retratando isso em seus ensinos, e o autor Mateus traz isso para nós, né? A evidência do Evangelho, falando da natureza deste reino divino, a importância de estarmos prontos, preparados para a vinda do Senhor. E é muito interessante de observar isso. Então é um texto
que tem muitas parábolas falando dessa natureza desse reino, com uma ênfase especial na questão real, mas também na lei deste rei, né? Ou seja, a importância da lei divina, como sua misericórdia, nos ensinando a viver segundo a sua vontade. Então, isso é um detalhe que a gente observa neste evangelho. E quando nós adentramos nesse texto, nós percebemos Jesus realmente focado em abrir o entendimento dos seus ouvintes, apontando para eles a realidade do reino. Então, há uma outra parábola paralela ou semelhante a esta em Lucas, mas esta que eu escolhi vai falar das bodas de um rei, de seu filho, né? Bodas de um rei preparado, ali das bodas do seu filho. Então eu pensei, aqui existe a relação da grande festa, e de fato Deus tem ordenado uma grande festa, quando Ele, preparando esta festa, enviou-nos seu santo Filho. Nesta preparação, Ele enviou-nos esse rei ungido, esse Messias, para exatamente inaugurar este santo reino, estender este santo reino. E aqui há um detalhe importante a gente destacar. Então Deus, como esse rei tremendo, esta grande festa, que é o seu reino, inaugurado por seu filho, por isso o filho é a pessoa primordial nessa festa, o banquete é para ele nesse sentido, a festa é para ele, né? Mas há muitos convidados. O rei tinha uma lista, eu imagino, vamos falar assim, né? De pessoas que ele considerou que eram dignas. Então ele envia os seus servos. Quem eram os servos? Ao longo de toda a história nós percebemos que os servos não eram outros a não ser os profetas, os apóstolos, e por que não dizer os servos enviados, é a própria igreja, sou eu, é você, que são desafiados a obedecer a ordem do rei, dizendo o que o rei ordenou. Vão, convidem a estes para o grande banquete, a grande festa. E então a igreja, literalmente, somos nós, aqueles que Cristo elegeu, escolheu para manifestar o seu reino, para estender o convite gracioso, não apenas para recebê-lo, mas para levá-lo àqueles que ainda precisam. Inicialmente, aqueles que rejeitam este convite e que se escusam, aparentemente, poderia ser, né, aqui nesta parábola, literalmente os judeus, porque a Bíblia diz em João 1,12, que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas na sequência dessa história nós vemos que a todo aquele que recebeu Cristo Jesus, a esses Deus deu-lhes o poder de se tornarem seus filhos, os que creem em seu nome. E esta parábola não é uma parábola que foi contada e que é uma realidade do reino apenas para aqueles ouvintes no tempo de Jesus. Assim como toda a escritura, ela continua ecoando, reverberizando e agindo de forma única e inigualável, que somente a palavra de Deus faz isso, alcançando cada ouvinte, transformando cada vida, cada coração dos que ouvem. É por isso que também nós temos na revelação de João, no Apocalipse, feliz os que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras desta aliança. É por isso que nós temos Jesus dizendo que felizes são aqueles que ouvem a palavra. E nós temos Tiago dizendo que feliz é aquele que pratica a palavra. Esse é feliz. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Então, muitos judeus não consideraram a chegada do Messias, não o receberam, não o reconheceram, rejeitaram aquele que Deus, o Pai, havia enviado. Então, o texto segue dizendo que muitos foram até mesmo, não só rejeitados, né,
mas foram açoitados, foram até perseguidos e mortos por estes que foram inicialmente chamados para pertencer ao seu santo reino, os judeus. A Bíblia não diz isso? Né? Que eles perseguiram profetas, perseguiram homens de Deus, mataram homens de Deus, rejeitando a verdade, a palavra de Deus? Sim, a Bíblia fala que os próprios judeus fizeram isso. Mas aqui, essa parábola não quer fazer-nos focar nesse detalhe, mas mostrar-nos cada momento daquilo que Deus está preparando, da grande festa, da razão dessa festa. Por isso, diz o texto que ele tomou providências, enviou o seu juízo, e o juízo aqui da parábola, evidentemente, dentro da história, estaria sendo evidenciado, realizado na sequência dos fatos, mas nós sabemos que a todo aquele que rejeita o convite da graça, a participação da grande festa, receberá duro castigo. Então aqui vários grupos de pessoas que vão estar recebendo esse convite. Primeiro aqueles que aparentemente eram dignos, mas o mestre diz, não eram dignos. Então se volta a mensagem do reino para aqueles que eram humildes, pobres, desprezados. Quem eram estes? Eram os gentios. O rei diz que os servos dele deveriam sair por todas as vielas, por todas as estradas, em todos os lugares, a todo que ele encontrasse, indistintivamente, bons ou maus. E é interessante porque o texto fala exatamente o contrário, maus ou bons. Por quê? Porque normalmente a gente procura o bom. Já viu que a gente tem essa mania? Às vezes nós temos a tendência de, quando levamos o convite da graça e a gente sai pela rua e a gente começa a ver as pessoas, às vezes nós classificamos as pessoas, não, aquele lá não vai não, não vou nem chegar perto, não, aquele ali não vai querer. Não é assim que a gente faz? A gente às vezes vê uma pessoa maltrapilha, não, esse não vai. Às vezes a gente vê alguém, não é, preso em suas mazelas, os seus vícios, os seus pecados, não, esse não serve. E a gente vai classificando, não, aquele está bonitinho, não, aquele eu vou lá, vou chamar ele, aquele é bom, né? Já viu aquela frase, nossa, mas aquele fulano mas é tão bom, só falta aceitar Jesus. O mal também, só falta isso, porque o que muda tudo não é ser bom, não é ser mal. Por isso o convite da graça é estendido a todos. Deus não está olhando para nós e fazendo acepção de nada, porque todos nós, diante do seu olhar, somos pecadores e carentes de sua graça. Precisamos da redenção. É interessante e impressionante o fato de os servos então saírem e fazerem com muito vigor aquilo que o rei havia ordenado, para que a sala do banquete estivesse repleta. E assim foi. Mas há alguém aqui que de alguma maneira entrou na festa. E essa é uma outra característica, uma outra pessoa que marca algo que a gente precisa prestar atenção. Porque quando o rei entra na sala do banquete, observa os convidados sentados à mesa, ele vê alguém que destoa dos outros. Quando você vai numa festa, normalmente, como é que você faz? Toma aquele banho, né, meu irmão? Passa aquele perfume, põe aquela roupa bonita, na verdade. Agora sim. Tem gente que até assim, não tenho roupa para ir na festa. Normalmente as mulheres, né? Tem alguém que passou por isso já? Bem, eu não sei com que eu vou na festa. Eu não tenho roupa. Não tenho roupa, né? Ela quer dizer, não é que eu não tenho roupa. Ela está dizendo, para esta festa eu não tenho uma roupa. Se for madrinha então, aí que não tem mesmo, né?
o maridão vai ter que investir, né? Comprar uma roupa nova, né? Para ela ir maravilhosa. A festa, com dignidade, linda, bonita, né? E aí você não pode ficar para trás, né? Mesmo que você use lá um terno de segunda, né? Segunda festa, tu tem que ir bonitão também, né? Porque senão destoa. Mas você tem que estar pronto para a festa. Aqui havia alguém que não estava pronto para a festa. Alguém que, impressionante, recebeu o convite. Ele não rejeitou o convite, mas ele não se importou com exatamente aquilo, aonde ele estava, por que ele estava, quem era aquele dono da festa. Ele não percebeu a importância do preparo. Ele foi de qualquer jeito. Quantas pessoas querem servir ao rei assim? De qualquer maneira. Para Deus tudo serve, qualquer coisa serve, tudo tá bom, porque Deus entende. Será que é assim mesmo? Mas esse homem pensou dessa maneira. Ele ouviu o convite, mas não considerou a preciosidade do assunto, da festa, do dono da festa, a realeza. Imagina, se para ir numa festa de casamento a gente fica todo chique, e se fosse de um rei, do filho do rei, aí que a gente ia ter que desembolsar mesmo, né, parcelar em 12 vezes, se não pudesse mais, né? Você entendeu? A gente tem que se preparar. Porque quando uma festa como essa, ela exige de nós preparação. Exige de nós preparação. Interessante dessa festa é que você não viu o rei falar que tinha que levar presentes. Tinha só que ir. Porque a gente tem essa mania também, né? A gente acha que para ser justo, para ser digno, a gente tem que levar alguma coisa. Chegar lá de mãos à mão, que negócio é esse? Coisa feia, né? Mas essa festa aqui era diferente. Apesar de ser um rei, o filho do rei, um príncipe, né? Apesar de ser uma festa ímpar, inigualável, os convidados foram simplesmente ordenados a participar. Ordenados. Porque as pessoas foram convidadas, talvez nem esperassem pelo convite. Imagine que elas não eram pessoas consideradas dignas. Não era ninguém também da realeza, de um outro reino, ninguém importante, né? Ninguém da área do governo, ninguém que tinha posição, condição social. A ideia não era essa. Aqueles foram considerados indignos. Aqueles rejeitaram o convite. Mas o rei ordena que seus servos fossem por onde fosse, em todos os lugares, e fizesse a mesa do banquete estar repleta. Então o rei queria sua festa cheia, e todos aqueles que foram convidados recebessem o convite com gratidão, com alegria, e celebrassem junto ao rei. Mas aquele homem foi de qualquer maneira, foi de qualquer forma, chinelo de dedo, havaiano, não é verdade? Né? Às vezes de bermuda, não sei se na galera usava bermuda, não é? Ou com a roupinha assim mesmo, né? Sair do serviço, só eu estava passando, a porta estava aberta entre, né? O penetra, o famoso penetra, né? Mas o rei disse, não, você não está pronto. Ele ordenou os seus servos, só pega isso aí e põe para fora. Não é? Porque ele não preparou para a festa. E aí o texto vai caminhando para o final, dizendo que ali aonde aquele foi ordenado ser lançado, haveria choro e ranger de dentes, porque era lugar de trevas. É impressionante da Bíblia, porque sempre que a Bíblia fala assim de noite, de treva, né, num sentido espiritual, fala da incredulidade, fala exatamente isso, da falta de preparo, da falta de compromisso, da falta de compreensão, de entendimento. Fala da dúvida, por isso a incredulidade. Quantas vezes tem assolado vidas e igrejas inteiras? E aí as pessoas que, embora convidadas e atendendo ao convite para a grande festa, não estão atentas, preocupadas em estarem prontas, comprometidas com o projeto do rei. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
A Bíblia nos ensina por essa parábola, e a gente pode fazer alguma aplicação disso para a nossa vida, que nós não podemos receber o convite de Deus para a sua grande festa de qualquer maneira. Não podemos deixar de observar cada detalhe do convite. Não podemos deixar a nossa mente adormecer, se esquecer de que é a grande festa, que é o reino divino, que é o Rei soberano, que Ele veio para nos resgatar, e o convite é para esse resgate. O convite não é simplesmente para sentar à mesa, o convite é para estar sempre com Ele, o convite é para uma renovação de mente, uma transformação de coração, uma mudança de vida para sempre, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são novas criaturas. Todas as outras coisas ficam para trás. Então nós podemos observar que neste convite gracioso nós devemos, porque Ele exige de nós isso, fé e compromisso. Não há como caminhar com Cristo, com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós cantamos aqui, sem fé e sem comprometimento. Não há como ser servo desse Rei soberano sem compromisso e sem confiança. Não há como participar de sua mesa, de sua comunhão, sem preparo. Por isso Jesus nos advertiu que nós deveríamos viver em vigilante oração. Não é assim? A oração, ela indica a nossa intimidade, nossa comunhão com Deus. Ela externa como confiamos em Deus, como nós esperamos de Deus, como nós buscamos a Deus, como nós confiamos na sua soberana vontade e nos inclinamos a ela. Orávamos pela irmã Glaucia para que Deus, exercendo o seu poder e tendo de nós misericórdia, fizesse um milagre, porque era apenas um milagre. Intercedíamos juntos como igreja, muitos irmãos, além lá da igreja do Flamengo, oravam. Mas nós terminamos nossa oração como Cristo naquele Getsêmani. Senhor, nós sabemos e cremos que Tu és poderoso para fazer isso. Esta é a nossa vontade, o Senhor sabe bem. Mas que seja feita a vontade do Senhor, porque nós confiamos na Tua vontade. E embora a gente, depois de poucas horas, estávamos chorando porque a vontade de Deus era diferente da nossa, havia em nossos corações paz, apesar da dor. Havia em nossos corações esperança, apesar da tristeza. E é um paradoxo do reino, porque isso nos alegra. Saber que o fim não está ali. Que ali, quando nós encerramos nossas atividades, quando morremos, não é o fim para aqueles que creem e receberam o convite da graça e estão na mesa do banquete. Então nós temos de pregar o Evangelho como o Rei nos ordenou. Mas viver o Evangelho de tal forma que a nossa fé seja como está registrada em Hebreus, capítulo 11. E nós vemos aqui, Hebreus capítulo 11, o autor dessa carta, nos ensinando como será esta fé, esta confiança. Esta fé é a certeza daquilo que esperamos, a convicção daquilo que não vemos. Mas ela está sujeita à vontade soberana de Deus, e não é para servir a nossa vontade, mas a vontade dele. O banquete é nos dado, a graça é nos ofertada, para a gente ser salvo por esta graça, remido da morte e do pecado, mas não é simplesmente para a gente se alegrar nisso, é para a gente viver em preparação constante, com vestes nupciais, porque o nosso rei virá a qualquer momento, e a gente tem que estar preparado. Pode ser hoje a vinda do Cordeiro, mas pode ser hoje a minha ida até Ele. De qualquer modo, eu preciso estar pronto para a grande festa. Eu preciso receber o convite com alegria,
Eu preciso considerar cada letra do convite. E aqui está o convite da graça. Aqui não tem letras miúdas. Eu poderia até dizer que aqui as letras são garrafais. Como Deus ordenou o profeta, escreve, né? Para quem passa, possa ler até quando correndo. Escreve, relata, isso vai acontecer. E de fato aconteceu. Pois tudo que Deus falou tem acontecido e acontecerá. O rei virá. A festa já está pronta. Mas em que tipo de convidado nós somos? Como está o nosso preparo nesta festa? Nós já estamos aptos para adentrar o banquete? Nós temos recebido com comprometimento, com fé, com alegria, a participação desse banquete? Afinal, Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Será que nós estamos entendendo que Ele nos chamou para levar a mensagem do Evangelho a outros? Porque, conforme nós vemos em João 6:29, Jesus registra a obra, a vontade de Deus é essa, que se conheça e que se reconheça que o ungido, que o Cristo, que o Filho dele que foi enviado, é de fato o Messias. É a resposta. E a gente tanto precisa. E o seu Espírito é o selo, é o que nos faz trocar as vestes, estar preparado para qualquer momento, para qualquer dia e hora. E como diz a Escritura, ninguém sabe senão o Pai. Está reservado ao Pai isto, para que nós sejamos prontos, não fiquemos como quem dorme e sejamos pegos de surpresa. A grande festa já está preparada. Você já recebeu o convite. O que você tem feito com o convite gracioso? Você tem se preparado uma atitude de fé? Você tem se comprometido com o reino? Você sabia, irmãos, que às vezes no horário do culto as academias estão mais cheias de crente do que as igrejas? A gente chama o povo para reunião de oração, mas parece que a gente é esse homem que está sem veste de casamento, vestes especiais. A gente está dormindo, a gente está achando, o rei ainda vai demorar, amanhã eu vou, hoje eu estou cansado. Falei hoje pela manhã para a igreja: olha, quando eu vou à igreja, eu não vou para aprender, eu vou para servir. Porque o mais importante não é o estudo que o pastor vai dar, mas é o que eu vou poder ofertar ao meu irmão como dons e talentos que Deus me conferiu para edificar a vida dele. Porque o que ele tem supre a mim, o que eu tenho supre a ele. Isso é o mais importante. É a comunhão do corpo, é a unidade do corpo, e nós estamos negligenciando isso. Estamos como aquele homem que não está preparado, não está considerando a urgência da preparação, a importância do convite, a gratidão pelo que ele fez. A gente tem trocado qualquer coisa em relação às coisas de Deus. Basta dizer que vai ter uma festinha ali, nós vamos. É o dia do culto, não tem problema não, domingo que vem, né? Virou moda, inclusive agora, festa de criança de tardinha para a hora do culto. No domingo. Você não tem outro dia da semana para você fazer festa, não? Não dá para ser depois do almoço? Você está rindo, mas o negócio é sério. Pode ver o que está acontecendo por aí afora. Pode ver o que está acontecendo. Talvez, meus irmãos, a gente tenha uma triste surpresa de saber que naquele dia, daquela festa, não vai sair um, mas muitos que não se prepararam porque não consideraram a graça de Deus como devia. Será como aquele ensino de Jesus que diz que muitos
embora chamados, poucos escolhidos, exatamente por isso, porque muitos têm negligenciado a fé, muitos têm negligenciado a santificação, muitos têm negligenciado a oração, a leitura da palavra, a aplicação da verdade na sua vida, a verdade para os outros, mas não para si. Tem vivido uma vida podre, uma vida de pecado, uma vida de miséria, uma vida sem roupa necessária e útil. Não se despiu do velho homem, está levando a Deus na brincadeira, mas com Deus não se brinca. A grande festa exige de nós preparação. A grande festa não exige de nós apenas fé, mas comprometimento. A palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33, que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vejo uma juventude impulsionada pelos pais, às vezes até, em correr atrás daquilo que é terreno. Isso não é errado em si mesmo, mas a gente tem que ajudar os nossos filhos a olhar para o futuro e para Deus como alvo supremo de suas vidas. Às vezes, quando vamos batizar os nossos filhos, o pastor pega aquele menino e fala assim: Senhor, eu consagro esse menino para ser um servo do Senhor. O pai é perigoso, fala assim: não, para com isso, muda isso, não vai dar certo não. Por que o senhor não falou para ele ser logo um médico, nada contar, um advogado, um engenheiro, um político bem sucedido, um escritor, alguém famoso? Aonde foi que você leu que o mais importante é isso? Isso pode ser importante quando, nas mãos de Deus, você vai usar o que você faz para testemunhar para Ele. Deus tem muitos médicos em muitos lugares, muitos engenheiros, doutores, políticos, sabe? Que Ele tem colocado em tudo quanto é lugar, sabe para quê? Para brilhar. Não é para ganhar o dinheiro. O dinheiro é segundo plano. E se nós entendermos isso, nós vamos perceber que a gente entendeu o convite. A gente vai perceber que a gente está com a veste certa, a gente está pronto. Aonde a gente estiver, vamos fazer o melhor, vamos dar o nosso melhor, porque nós vamos ser referência, mas jamais vamos deixar de abrir a boca para dizer que Jesus é o Senhor. Ah, pastor, mas a gente não pode parar o trabalho para poder falar de... Mas eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou dizendo que você tem que ser alguém que está pronto para dizer que Jesus é a resposta, no momento certo, com inteligência, desafiar os seus amigos de trabalho, seus colegas de trabalho, a estudar a palavra de Deus com você, a vir a este lugar para adorar a Deus, para reconhecer Deus como o rei do banquete, como aquele que nos convida para a festa, quer salvar a nossa vida, tirar a nossa veste velha, triste, mulambenta e suja, para uma veste nova, pela justiça do Cordeiro. Ele quer mudar a nossa história e por isso Ele enviou o seu Filho. Então nós temos que ser a referência, nós temos que ser a voz, a boca profética nesse sentido, aonde a gente estiver, aonde a gente for, e a oportunidade começa de hoje à tarde. Eu sei que tirar um cochilinho no domingo é bom demais dar conta, mas se tiver um evento assim, eu prefiro não dormir, porque Deus pode me usar para mudar a vida de alguém. Então vale a pena ficar acordado, vale a pena mesmo cansado, dispor a minha vida. Se fosse olhar cansaço, eu não estaria aqui. Eu interrompi férias por causa de uma grande batalha. Alguém estava à beira da morte, nós orávamos incessantemente, sem dormir. Aprove Deus fazer a sua vontade, nós glorificamos Ele por isso. Mas eu não podia deixar de estar aqui. Eu falei com o meu conselho: olha, suspendo as férias, mas meus compromissos têm que ser mantidos. Estive hoje para a escola, falamos aos irmãos, assim, 2h30, todo mundo que for vai estar aqui. Nós vamos lá. À noite eu vou estar lá e os irmãos vão estar aqui. Deus vai fazer a sua vontade, porque nós estamos aqui para servi-lo. Não é tempo de descanso. E se a gente quiser entrar no descanso de Deus, como diz Hebreus, nós precisamos fazê-lo numa atitude de fé e de compromisso. Por isso a exortação da palavra é: se você ouve hoje a palavra,
a voz do Senhor, a voz do Espírito, a voz do Evangelho. Não endureça o seu coração. Abra seu coração. Entenda que o convite foi dado a você. Você está alegre. Prepare-se. Troque suas vestes. Ande pronto, porque o seu rei virá a qualquer hora. E quando ele vier, você o verá. E a Bíblia diz que todo olho verá. E glorificará o seu nome, vai dizer: Jesus é o Senhor. Mas aqueles que infelizmente não estiverem prontos, preparados, que rejeitarem o convite da graça, infelizmente a eles não caberá a alegria do banquete, mas a angústia, a dor, a tristeza de estar fora da festa, longe da mesa, longe da presença de Deus, e não é por algumas horas, mas por toda a eternidade. Oxalá Deus hoje abra o seu coração, a sua mente pela sua palavra. Mude o seu pensamento, que Ele plante fé salvadora em seu coração, na sua vida, de modo que você viva para sempre, desde agora, pronto, ao lado dEle. Que aquele que conheceu o Senhor passe a andar com Ele e passe a andar como Ele andou, para que amanhã, quando o Senhor nos chamar, ou chegar o dia do grande banquete, da grande festa, Ele continuará andando junto com o seu Salvador. Que Deus abençoe essa igreja, para que seja esse dia celebrado muitos outros anos, sempre na luz, sempre na verdade, sempre na presença do Rei, sempre pronta. Uma igreja, uma noiva ataviada, preparada, que não falta nada, linda, porque o seu noivo vem. Ele vai encontrá-la assim, bonita, ataviada, acordada, com azeite, não é? Com lâmpada, cheia do seu espírito, santa, pura, limpa pela sua verdade, pelo sangue do próprio noivo Cordeiro de Deus. Uma noiva resgatada, indigna, mas que foi tornada digna, que não tinha justiça, mas que recebeu justiça do justo, que não podia fazer nada, mas que simplesmente pela graça de Deus creu, e porque creu, viveu conforme a fé. Que seja assim a igreja do Cascata, que seja assim a igreja presbiteriana, que seja assim a igreja de Deus, avivada nesta terra, para cumprir o propósito divino, enquanto é dia, enquanto é tempo. A igreja jamais cesse de anunciar a salvação do Senhor, todos os dias, porque cada dia que se chama hoje é um dia oportuno para a salvação das almas. Que o Senhor te use, te abençoe. Que o Senhor me use, me abençoe. E não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, para a honra, para a glória e para o louvor do Rei. Amém. Vamos orar. Eu vou convidar o pastor Rui que faça essa oração. Venha aqui à frente e ore, abençoando a igreja. Vamos orar, irmãos, depois de uma mensagem tão poderosa. Feche teus olhos, dedique sua vida ao Senhor. Não endureça o seu coração, mas abra o seu coração para essa festa, esse convite maravilhoso. Vamos orar. Santo Deus, ouvimos a Tua palavra nessa noite. Tua palavra é poderosa e ela transforma vidas. E nós clamamos assim, que aqueles que entraram aqui não saiam da mesma forma, mas que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. E que eles atendam ao Teu chamado, ao Teu convite, o convite maravilhoso para participar dessa festa, grande festa, festa do Cordeiro, a festa que durará a eternidade ao Teu lado, num lugar onde não terá morte, não terá dor, não terá pranto, mas terá alegria, alegria plena. Mas para isso é necessário que haja uma preparação das nossas vidas, no nosso coração, para andarmos conforme a Tua vontade. Nos abençoa,
Nos guie, Pai, para que nós obedeçamos ao Senhor, sigamos ao Senhor, queiramos estar juntos como a igreja do Senhor, bendizendo e levando a mensagem do Evangelho a esse mundo, a essa geração, e que o Senhor use poderosamente a nossa vida. Agradecemos por esses anos aqui da congregação do Cascata, 30 anos, e lhe pedimos que fortaleça, que daqui para frente, que nós cresçamos mais e mais, sejamos fortalecidos e na Tua palavra, e que haja um crescimento, avivamento dessa igreja para a Tua honra e glória, a começar de cada um que está aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Vamos encerrar, meus irmãos, com a bênção apostólica. O reverendo Emerson vai ministrar a bênção, e depois eu tenho alguns avisos para os irmãos. Receba a bênção, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do seu Espírito repouse sobre nós, sua igreja aqui presente, sobre a igreja do Senhor espalhada nessa terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Podemos sentar, meus irmãos. Queremos agradecer aqueles que nos acompanharam pela transmissão. Que Deus abençoe sua vida. Venha participar presencialmente para a honra e glória do Senhor. Agora para vocês, né?